Amém? Vamos estar iniciando nosso culto, louvando a nosso Senhor. Mas antes, eu quero convidar a irmã Marta para estar orando. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra sei que os seus olhos, sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
a palavra vai se cumprir. Amém. Porque o amor do nosso Deus nunca falha. Amém? Com palmas. Nada vai me separar, mesmo que eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, pois se eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu sabes que tudo coopere para o meu bem. Tu sabes que tudo coopere para o meu bem. Tu sabes que tudo coopere para o meu bem. Tu sabes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Enquanto estivermos cantando o próximo cântico, você que trouxe seu dízimo e sua oferta, esteja em liberdade para trazer até o gasofilácio. Lembrando que a sua contribuição é uma forma de você agradecer ao Senhor e louvá-lo. Amém? Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu não mereço outro amor assim. Respeito, eu sei que só tens pensamento de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Do tamanho da que está sobre mim, eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. No início, tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. E o teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim.
para mim. Quero conhecer-te, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Amém. O irmão sentiu o desejo, esteja orando. Amém. Podemos assentar, irmãos. Amém, irmãos. Que bênção. Espera aí que vai baixar um pouquinho ali, está um pouquinho alto. Amém, amém. Que bênção mais uma manhã, podendo glorificar o nome do nosso Senhor, poder prestar um culto a Ele. Eu tenho certeza que Deus ele tem muito a falar em nosso coração. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Amém? Amém. Mantenha seu coração firme. Se você tiver com sono, ore agora e fale: Senhor, tira de mim esse sono. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a estar abrindo lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e versículo 11. Primeira Pedro, no capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. E a palavra de Deus, ela nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora recebem. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham
dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Amém? Vamos estar orando mais uma vez, feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja falando em nosso coração, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ser iluminados, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, para compreender a Tua palavra, ó Deus, e para receber a Tua palavra como palavra de vida eterna para a nossa vida, ó Deus. Que ela venha, ó Deus, a transformar nossas atitudes, ó Deus. Que possamos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor chamou para nós vivermos, ó Deus, para o Senhor, ó Pai. É tudo que eu te peço, ó Pai, e eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Na verdade, eu quero levar você a se perguntar: para que você nasceu? Para que você foi gerado? Qual que é o propósito de Deus em sua vida? Porque eu sempre falo, e eu entendo, e eu creio que quando alguém entende para que ele nasceu, qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado, qual que é o direcionamento de Deus para a sua vida, o que Deus quer que esta pessoa faça, quando ela entende, ela para de ficar desperdiçando o seu tempo com aquilo a qual ela não foi chamada para viver. Esta palavra, ela sempre desperta em meu coração, porque eu entendo que falta, muitas das vezes, para um homem entender é para que e para quem ele foi gerado. Pense comigo, irmãos. Deus, Gênesis nos relata que Deus, ele criou a natureza, Deus, ele criou o homem. E Deus, ele não cria o homem, ele não faz a sua criação porque Deus havia se sentido sozinho, porque Deus havia se sentido carente. E ele cria algo para relacionar com ele, não. Mas Gênesis nos diz que no início da criação, Deus, ele cria o homem e diz: façamos a imagem e semelhança de nós mesmos, dele, do Pai, do Filho e do Espírito. Então, entenda que Deus, ele cria um homem, ele forma um homem, para que o homem ele possa revelar a glória de Deus, ser um testemunho da glória do Senhor. E além disso, ele forma, ele cria e ele se relaciona com a sua criação. Ele mantém um relacionamento, uma comunhão, e ele compartilha das suas maravilhas com essa criação. Irmãos, o jardim do Éden, para nós ele pode significar como o jardim de Deus, como o paraíso. Então Deus, ele permitiu que a sua criação desfrutasse do seu jardim, do seu descanso, do seu local de descanso. Porém, em um certo momento da história, o homem ele peca, o homem ele desobedece, e mesmo diante do pecado do homem, mesmo diante da expulsão desse local de descanso, Deus ele novamente prepara um lugar. Deus novamente prepara um lugar e conduz o seu povo para este local de descanso, para este paraíso. Mas agora este paraíso é eterno. Esse paraíso, ele é sem pecado. Então, irmãos, aqui nós temos uma visão de um Deus que ao mesmo tempo que cria todas as coisas a partir do nada, de um Deus que formou todas as coisas e um Deus que criou o homem. Este mesmo Deus restaura esta criação
que um dia havia se perdido. Você já parou para pensar nisso? Por que Deus ele não reiniciou tudo? Sempre que a gente vai escrever algo em um papel, imprimir algo, fazer um desenho, uma anotação, sempre que aquele papel amassa e aquele papel suja, o que a gente faz? Joga fora, joga no lixo, pega um papel novo e refaz novamente aquilo que nós estávamos fazendo. Mas com Deus não. Irmãos, é válido nós lembrarmos que a falha não foi de Deus em criar algo imperfeito. Muitas pessoas culpam e falam, se Deus ele fosse perfeito, ele não havia criado algo que se tornasse imperfeito. Mas na verdade não. Em todas as etapas da criação, descrita em Gênesis, Deus ele criava e o que ele falava? E Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. A sua criação, Deus viu que era bom. Mas Deus, em sua soberania, Ele criou o homem com a capacidade de decidir, de tomar a sua própria decisão. Deus, Ele cria o homem para um relacionamento, mas diz, olha, você vai ter que decidir se relacionar comigo. Você tem que decidir me obedecer. Você tem que decidir me buscar. E nessa decisão, todo homem, não apenas Adão e Eva, mas todo homem, ele escolhe pecar. Porque o apóstolo Paulo nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes as pessoas se pegam e dizem assim, Gabriel, se eu tivesse no jardim, eu não comia daquele fruto. Se eu tivesse no jardim, eu não tinha desobedecido. Irmãos, se nós não obedecemos nos dias de hoje, com escolhas que deveríamos fazer hoje, imagine lá, Adão e Eva apenas o retrato da nossa escolha, porque se nós estivéssemos lá, nós também escolheríamos desobedecer. Mas observe que Deus ele cria um homem com essa capacidade de decisão, de obediência. Mas Deus ele olha para este homem que pela sua decisão havia pecado. Lembre do papel sujo, rasgado. Deus ele olha para esse homem que decidiu se tornar sujo, que ele mesmo se rasgou pelo seu próprio pecado. E o destino daquele homem é ser jogado no lixo. O destino daquele homem era ser morto, porque o salário do pecado, ele é a morte. E Deus ele olha para a sua criação, que estava em trevas, que estava perdida. A palavra de Deus descreve como inimigos dele mesmo, que ele estava destinado a morrer. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, perdoa este homem, restaura este homem, limpa novamente este homem e envia um único filho para ser morto no lugar deste mesmo homem. Por que eu comecei a palavra aqui, assim, irmãos? E para que Deus ele fez tudo isso? Por que Deus ele tem um desejo, irmão Alisson, de restaurar a sua vida? Porque, bebê, Deus ele tem um desejo ardente de te perdoar. A toda igreja. Por que Deus ele tem um desejo de se relacionar com você? Para que ele fez tudo isso? Para que nós regozijássemos dos prazeres carnais, irmãos. Para que o homem ele conquiste as riquezas, as maiores riquezas deste mundo. Para que o homem ele possa reinar sobre este mundo e o nome dele seja acima de todos os nomes, reconhecido. Não, irmãos. O que a Bíblia nos diz?
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, povo exclusivo de Deus. Mas para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Para anunciar as grandezas de Deus, para anunciar esse ato de amor e misericórdia de Deus. Irmãos, entendam algo esta manhã, que nós somos criados por Deus, mas também nós somos criados para o próprio Deus. E talvez entendermos isto, Gabriel, mas isso eu sei, saber é diferente de entender, conhecimento é diferente de sabedoria. Você pode ter essa frase decorada em seu coração, mas ela faz realidade em sua vida? E talvez entendermos isso de fato é o que falta para nós sermos constantes na obra do Senhor. Entendermos isso é o que falta para nós sermos participantes da obra de Deus. Porque quando eu entendo de quem e para quem eu fui gerado, irmãos, eu paro de desperdiçar minha vida com coisas que Deus ele não me chamou para viver. E novamente, nós somos criados por Deus e para Deus. Então nada que seja além disso, nada que seja essa dependência em Deus, irá satisfazer aquilo que está em nós. Não há nada que possa satisfazer um homem por completo. Não há nada que possa satisfazer o homem por completo, a não ser este próprio Deus. E ele pode até tentar justificar. Gabriel, mas nessa terra tem dinheiro, nessa terra tem riquezas, tem carros, tem mansões, tem festas, tem pessoas. Mas olha o que o apóstolo Paulo, ele nos diz lá em Coríntios. Ele diz, todas essas coisas são transitórias e o quê? Passageiras. Todas essas coisas são transitórias e passageiras. E o apóstolo Paulo, ele não está falando apenas da matéria em si, que perece, que acaba, que morre. Não. Mas o apóstolo Paulo está se referindo também aos prazeres a qual elas mesmas proporcionam. São prazeres transitórios, são prazeres passageiros. Uma vez eu confrontei uma pessoa com uma pergunta, um amigo meu. Falei, qual que é o motivo da sua alegria? Na verdade, era um grupo de alunos do meu projeto que já eram mais velhos, que já tinha a consciência do que é certo e errado. Eu perguntei, o que mais te dá prazer neste mundo? Alguns responderam família. Eu falei, tá bom, mas família morre. O parente não é eterno. Algum falou dinheiro, mas dinheiro acaba. Vem a crise. Alguns falaram, mas a música é o meu prazer, mas se você não tiver um instrumento, se você não tiver sua voz, você é incapaz de fazer a música. Tudo neste mundo, irmãos, perceberam? É transitório, é passageiro. Então nada neste mundo é capaz de satisfazer o homem por completo, a não ser Deus. Não há nada que vai preencher o vazio que existe dentro de cada um de nós, se não for Deus. E talvez este seja o motivo, irmãos, de tantos suicídios, de tantas pessoas se perdendo.
tantas pessoas tirando sua própria vida. Por quê? Porque se eu coloco o centro da minha alegria, o centro da minha paz, o centro do meu prazer em algo que é transitório, que é passageiro, observe que quantos bilionários, por se tornarem milionários, entraram em uma depressão, porque perderam aquilo que eles tinham de maior para ele. Quantas pessoas que se perdem por causa de um relacionamento, seja um casamento, seja um namoro. Às vezes a pessoa faleceu, às vezes a pessoa se largou, a pessoa pensa, acabou a minha vida por aqui, eu não tenho mais prazer, eu não tenho como ter mais contentamento. Isso é para qualquer coisa, irmãos. Seja relacionamento, seja emprego, seja dinheiro. Na verdade, quando alguém chega ao ponto de tirar a sua própria vida, na maioria das vezes aquela pessoa já afirmou que na vida dela não faz mais sentido. A sua vida não tem valor algum, não tem significado, não tem prazer algum. E na verdade, sempre que nós nos apegarmos a coisas deste mundo, nós estamos sujeitos a estas frustrações. Sempre que apegarmos às coisas deste mundo, nós estamos sujeitos a frustrações. E talvez seja o motivo dessa geração, não apenas de jovens, mas também de pessoas mais velhas, tem se perdido em frustrações neste mundo e tem cada vez mais se afundado. Porque muitas das vezes, irmãos, os nossos olhares, eles não estão nas coisas de Deus, não estão em Deus, mas os nossos olhares estão nas coisas do mundo. Mas nessa manhã você pode entender, que você foi nascido para estar em Deus. Amém, irmãos? Você nasceu para se relacionar com Deus. Você nasceu para ter comunhão. Você foi feito por Deus e para Deus. Isso nos leva ao tema central da pregação, que é o que o apóstolo Pedro, ele nos escreve, que você nasceu para Deus. Então você não é deste mundo. Observe o que o Senhor nos diz lá no versículo 11. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Irmãos, quando nós entendemos para que e para quem nós nascemos, algo que nós devemos entender é que nós somos estrangeiros. Somos estrangeiros deste mundo. Peregrinos. Significa que o nosso lugar, ele não é aqui. A nossa casa, ela não é aqui. A nossa cidadania, ela não é aqui. Imagine você pegando um avião e você vai ir para outro país, outra cultura, outra língua, outra forma de falar, possivelmente outro tipo de pessoa, com um cotidiano totalmente diferente de você. Imagine você nessa situação, o que vai acontecer? Você fica desconcertado, não fica? Você fica desconcertado, porque você não sabe falar do jeito que aquela pessoa fala. Você não vai fazer as coisas que aquela pessoa faz. Eles falam que o país que as pessoas mais tomam banho é o brasileiro, sabiam, né? Aí você vai numa França, que o banho lá é esporádico. Você vai ficar uma semana sem tomar banho lá, irmãos? Não tem nem como, não é verdade? Ou então uma pessoa de lá, ela chega aqui, como brasileiro, toma banho de manhã, de tarde, de noite. É
outras atitudes. Entenderam, irmãos? É um outro comportamento. É uma outra forma de falar. É uma outra linguagem. Você não vai participar das mesmas coisas, do mesmo costume. Não é verdade? Assim também é todo cristão. Assim também é todo aquele chamado de filho de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Não se amoldem a este mundo. Não se amoldem a este mundo. A Bíblia diz que esta é a condição nossa sobre essa terra. Não compartilharmos dos mesmos interesses, não compartilharmos, não crermos nas mesmas coisas, não desviarmos as nossas práticas, as mesmas coisas que o mundo pratica, porque a própria Bíblia diz, o mundo, ele jaz maligno. Irmãos, você já se considerou um estranho neste mundo? Às vezes, na correria de nós conquistarmos coisas neste mundo, trabalho, eu não estou falando que essas coisas são ruins, não, irmãos. Um trabalho, um estudo, o próprio dinheiro, ele é bom. Eu sempre falo, o dinheiro, ele não é maldição, mas o dinheiro, ele retrata o nosso próprio caráter. Se você é uma pessoa medíocre, o seu dinheiro, ele vai ser usado para mediocridade. Mas se você é uma pessoa generosa, o seu dinheiro vai ser usado para generosidade. Então as pessoas tentam amaldiçoar o dinheiro, tentam amaldiçoar a rede social, não. Elas são apenas um retrato de nós mesmos, das nossas escolhas. Mas o que eu quero que você para pensar, você já se considerou um estrangeiro deste mundo? Que a sua pátria, ela não é daqui, a sua pátria, ela é do céu. E eu vejo que talvez seja um problema na vida da igreja, como um corpo geral, é que há uma infinidade de cristãos que têm se apegado a este mundo, têm se apegado a este mundo e estão interessados em conquistar coisas aqui. E quando você chama essa pessoa de estrangeiro, ela acha estranho. Irmãos, isso aqui não é uma condenação, mas eu estou apresentando um problema, que talvez seja aquilo que está gerando frustração na vida do homem, inconstância, descontentamento, insegurança. Cristãos que se sentem fatigados e frustrados, muitos ainda estão com o olhar neste mundo e ainda não sabem por que e para quem eles nasceram, não compreenderam o seu propósito, não compreenderam o seu chamado. Olha o que Colossenses nos diz: pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, todas as coisas foram feitas por ele, e o quê? E para ele. Romanos 8, 28, vamos falar todo mundo junto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a Bíblia ela é clara em nos mostrar. Aquele que te criou, aquele que te formou, deseja que você vive para Ele e não para este mundo. O que a Bíblia nos diz sobre a preocupação excessiva com esta vida? Ela não agrada a Deus. Jesus, lá em Lucas, ele diz: tenham cuidado,
Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Na lição a gente estava comentando sobre isso, a preocupação com o amanhã, né? Preocupação com o que vai acontecer. O que Jesus está querendo nos mostrar, irmãos? O que Jesus está querendo nos ensinar? É que é impossível nós dedicarmos. O que é preocupação excessiva com este mundo? O que é ansiedade excessiva com esta vida? É que é impossível dedicarmos a nossa vida para Deus e dedicarmos a nossa vida para este mundo. Entenda de uma vez só, é impossível. Não tem como. É impossível você se dedicar a este mundo. Gabriel, mas você está falando que eu não posso trabalhar, não posso... Não é isso, irmãos. Eu estou falando de o que é a sua prioridade. O que é a sua prioridade? Em Lucas adianta, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas e as outras coisas? Vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Jesus ele nos mostra que é impossível dedicarmos a Deus e a este mundo. E ele mesmo diz, é impossível servir a dois senhores. Ele está ali se referindo ao dinheiro, às riquezas, mas se refere ao mundo. Todas as coisas deste mundo. É impossível você servir a este mundo e servir a Deus. E por isso que o apóstolo Pedro, ele nos chama de estrangeiros. E ele ainda nos adverte, vocês precisam se abster, negar, se abster dos desejos carnais deste mundo. Porque ele entendia, irmãos, que ser estrangeiro significava muito mais de ser uma linguagem diferente. Mas ser estrangeiro significa não participar dos prazeres deste mundo. Logo, a minha preocupação não está em o que eu vou conquistar no amanhã. Mas a minha preocupação, ela deve estar no Senhor. Irmãos, porque muitos cristãos, eles têm se frustrado neste mundo. Porque nós temos visto diversas vezes pessoas se afundando em problemas, se afundando em frustrações. E ela nunca se dispõe a se colocar diante do Senhor, como serva, como filha, como filho, como servo, como serva. Talvez esse seja o motivo de tantos cristãos inconstantes. Talvez seja o motivo até do próprio desânimo na obra do Senhor. Em uns cultos de orações atrás, nós falamos sobre o crescimento e a maturidade descrita lá em Hebreus, no capítulo 4, no capítulo 5, se não me engano, e ele fala sobre crescimento e sobre maturidade. E nós podemos entender que é impossível crescer, é impossível amadurecer, se nós estivermos agarrados a este mundo. O primeiro passo para o crescimento espiritual, o primeiro passo para a maturidade, é você largar a mão daquilo que você tem tanto se apegado neste mundo. O primeiro passo da pessoa para ela crescer e amadurecer em fé, ela tem que abrir mão. Jesus nos diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Aqueles que querem ter discernimento espiritual, negue-se, renuncie ao mundo, renuncie à carne, renuncie ao seu eu. Porque enquanto, irmãos, nós estivermos alimentando com os prazeres deste mundo, com as ansiedades deste mundo, e não nos alimentarmos da palavra de Deus. Nós falamos aqui que a ansiedade ela é presente em todo mundo. Eu não estou falando
apenas de uma pessoa, estou falando em nós por completo, que a ansiedade, ela faz parte da nossa carne, faz parte do nosso pecado, de sermos ansiosos. Mas enquanto nós estivermos alimentando a nossa vida com preocupações, com ansiedade excessiva sobre esta vida, sobre riquezas, sobre prazeres, e não nos alimentarmos da palavra de Deus, e não nos alimentarmos de Deus, sempre haverá um declínio espiritual. Sempre haverá um declínio. Não iremos crescer. Não iremos amadurecer em fé. Não conseguiremos prestar conta da esperança a qual nós cremos. Não desenvolveremos dons e serviremos ao Senhor. Mas a boa notícia que eu tenho para você, irmãos, finalizando, é que tudo pode mudar em sua vida. Você pode crescer, você pode amadurecer, você pode ter discernimento, você pode produzir frutos, você pode viver como estrangeiros celestial. Mas o primeiro passo que cada um de nós precisamos ter, ou que já tivemos, ou que às vezes ainda falte, é a decisão de renunciar aos seus desejos, de renunciar à sua carne e começar a viver e trabalhar para Deus e buscá-lo como prioridade e deixar que Ele trabalhe em sua vida. E conforme nós estudamos e crer que o amanhã ele pertence a quem, irmãos? Novamente, o amanhã ele pertence. Jesus nos diz em Lucas: não procureis, pois o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque todas essas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Eu concluo essa mensagem resumindo: para que você nasceu? Você nasceu para ser um estrangeiro deste mundo. Você nasceu para ser peregrino deste mundo. Por isso, irmãos, não fique ansioso por coisa alguma. Não fique ansioso por coisa alguma. Apresente a sua ansiedade para Deus. Não se sobrecarregue com este mundo. Não se sobrecarregue com coisas com este mundo. Mas antes busque viver aquilo que Cristo te chamou para viver. Se você tiver uma oportunidade, leia Hebreus 11. Tudo que aqueles homens eles fizeram e morreram pela fé. Tudo que eles fizeram pela fé. E será que pela fé, o que nós estamos dispostos a sacrificar e morrer por causa de Cristo, irmãos? Amém? Até quando nós estamos dispostos a abrir mão por causa do nosso Senhor? Que você possa meditar nessa palavra, que ela possa vir estar abençoando a sua vida e nós possamos viver segundo o propósito a qual nós somos chamados. Amém? Vamos colocar-nos de pé, vamos estar orando, finalizando essa mensagem. E aguardo os irmãos aqui novamente, às 19 horas. Amém, irmãos? Oremos. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, esteja ministrando, ó Deus, em nossos corações, no decorrer dessa tarde, ó Deus, que possamos compreender o nosso propósito diante do Senhor, possamos, ó Pai, entregar a nossa vida diante de Ti, em obediência, ó Pai, em dependência, Deus. Porque nós sabemos que nenhum prazer deste mundo, nada neste mundo pode satisfazer aquilo que somente o Senhor é capaz de suprir, ó Deus.
Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor seja com a nossa vida, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando em nós, que possamos, ó Deus, ter a ousadia, ó Deus, de abrirmos mão daquilo que não deveríamos, ó Pai, nos apegarmos, ó Pai. E vivemos, ó Pai, como tendo prioridade o Senhor, Pai. É isso que eu te peço, ó Deus, e eu te oro. Leva-nos de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.